aqui é o Beto. Léo. Marco. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a família maçônica. A família maçônica, além da maçonaria, existem várias instituições que a gente chama de paramaçônicas. Entre elas, as Estrelas do Oriente, que são para maçons e as mulheres da família maçônica. As Garotas do Arco-Íris, que são para meninas entre 10 e 21 anos. A Ordem de Molay, que são meninos entre 12 e 21 anos. As Abelhinhas, que são meninas até os 10 anos incompletos. E as Filhas de Jó, que são para meninas entre 10 e 20 anos. Além de outras instituições. Os escudeiros. E os escudeiros. Dependendo do local, você tem um projeto Promessas também. Né? As Abelhinhas, elas são as Filhas de Jó mais jovens, né? Elas são tratadas, de Jó. Não, elas são tratadas já como irmãs mesmo, irmãs caçulas. Elas já estão integradas ao Betel. O projeto Promessas seria o banco de reserva ali, seriam as meninas mais novas para a Assembleia das Meninas do Arco-Íris. Né? Assim como os escudeiros são para os demolês. Né? Além disso, além dessas conhecidas como paramaçônicas, existem mais outras instituições maçônicas que são formadas exclusivamente por maçons, que são os Shriners, né, que talvez seja o braço mais filantrópico da maçonaria, né, reconhecido pela ONU como a organização mundial mais filantrópica do mundo. E nós temos também os Bodes do Asfalto, que também é formado exclusivamente por maçons, que é um clube de motociclistas, né, mas com todos os postulados maçônicos colocados dentro dele. Para você ser membro dos Bodes do Asfalto, por exemplo, você tem que ser maçom. Né, e do Shriners tem que ser mestre maçom. Parece que os Bodes é o segundo maior grupo de motociclistas do mundo. Do mundo, Então, mas falar de paramaçônica é uma coisa muito, muito tranquila de falar. Você pega todos aqueles postulados maçônicos, onde você trabalha moral e ética, onde você trabalha a participação social do indivíduo, e você traz isso primeiro para a juventude, através das Filhas de Jó, das Arco-Íris, dos Demolês, e você complementa isso com apoio, com suporte importante, principalmente da Estrela do Oriente, que é formada por maçons e pelas mulheres da família maçônica. Quem são essas mulheres? As esposas, as filhas, as irmãs, todas acima de 22 anos, que mais ou menos é a média dos outros dois grupos, né, das Filhas de Jó e das Arco-Íris, que é o momento onde elas alcançam a maioridade. Né? E lembrando que para essas instituições, para elas trabalharem, tem que ter a presença de um mestre maçom, né? Então, a Ordem de Molay, as Filhas de Jó, as Estrelas do Arco-Íris, tem um abraço ali da família maçônica, dos pais, que normalmente são maçons, para elas trabalharem também. Então, juntamente com os trabalhos delas, a gente vai implementando também os conceitos de virtude, de melhoria do indivíduo, né? É o preparar realmente, né? O futuro, preparar eu costumo dizer que é a grande obra que a maçonaria tem para fazer feliz a humanidade, tá? Quando eu coloco a maçonaria, eu coloco a maçonaria de uma maneira geral, né? O patrocinar as paramaçônicas, ou valorizar as paramaçônicas, para mim a grande obra, é você preparar um caminho. Trabalhar o nosso futuro, né? Você pensar que você está pegando aquela juventude, pegando aquela menina, pegando aquele menino e fazendo com que ele cresça com bases, com conceitos morais, éticos, seguindo uma ordem ritualística, né? Fatalmente você vai ter um menino pensando diferente. Né? Aquilo que a gente falou no outro vídeo lá atrás, é claro que dentro da ordem você tem algumas pessoas que fogem aquilo que a gente imaginaria, isso é normal, mas a ideia quando se pensou em paramaçônicas era exatamente a gente ter, dentro de muito pouco tempo, um grupo de indivíduos já prontos para tanto ingressar na maçonaria, alguns outros grandes demolês, por exemplo, como o Bill Clinton,
né, que iniciou na Ordem de Molay, mas não veio a ser maçom, mas prepará-los para serem líderes e não aquela liderança despótica, né? Uma liderança realmente pautada em cima de características morais e éticas, que é o que a maçonaria defende, né? Uhum. E a origem disso tudo começa lá no Entreguerras, 1918, 19 na verdade. A Ordem de Molay é criada por Frank Charmanente, justamente para aqueles meninos que eram órfãos dos pais que foram para a guerra e não voltaram. E ele passa a ter uma relação muito próxima com esses meninos e ele acha que a maçonaria pode contribuir na formação desses meninos. A Ordem de Molay não garante acesso à maçonaria, mas obviamente, por estar em convívio com esses meninos e por participar da formação deles, é muito mais simples você trazer para dentro da maçonaria alguém que já esteja preparado. As outras duas ordens femininas, as Filhas de Jó, fundada em 1920, e as Arco-Íris, fundada um pouquinho mais à frente, se não me falha a memória, em 1922, elas surgiram a partir do exemplo já dado pelo Sherman Land com a Ordem de Molay. Então achava-se que era muito egoísmo da parte da maçonaria cuidar só dos meninos, e se a gente for observar, claro que cada um com o seu simbolismo, cada um com a sua história, mas as três ordens elas trabalham junto para a melhoria daquele adolescente, daquele jovem, né? Sempre pautado por princípios muito simples, né? O amor filial, o patriotismo, o companheirismo, a fidelidade, cortesia, a educação de maneira geral, o respeito à crença alheia, né? O valor que se dá à educação ampla e restrita através da manutenção das escolas públicas. Então são trabalhos que são feitos com a juventude para que ela, quando conseguir chegar ao comando, e a gente ouve isso sempre, né, a vida inteira, que um dia o Brasil vai estar na nossa mão, mas na hora que for para essa juventude serem os líderes da nação, eles terem exatamente o alicerce necessário para que isso seja feito da maneira correta, da maneira mais adequada, para que essa situação caótica que a sociedade viva hoje seja pelo menos esquadrinhada para algo vislumbrando um futuro melhor, né? Você falou um negócio legal aí, que essa questão delas falarem a mesma coisa, né? Eu me lembro quando eu fui a primeira vez a uma cerimônia da Assembleia, né, das meninas do Arco-Íris, eu cheguei a mandar uma mensagem para ti depois falando assim, é impressionante, fala exatamente a mesma coisa que a Ordem das Filhas de Jó fala, basta você olhar o ritual com um pouco mais de profundidade, né? Tentar não se ater apenas às palavras que são faladas. Profundidade e isenção, né? Exatamente, a isenção, exato, Jóia. A isenção em cima dessa ou daquela ordem. É você entender a origem, de onde veio cada uma, o que o mundo estava passando naquele momento e tudo mais. E é impressionante, fala exatamente a mesma coisa. Aí quando você vai para o ritual de Molay, é exatamente a mesma coisa, são os mesmos princípios, né? E hoje eu venho fazendo, né, vocês sabem disso, eu venho fazendo uma sequência de estudos, tentando compilar isso daí, mostrando a responsabilidade que os maçons têm perante o que eles fazem. Porque o que os meninos estão falando dentro dos templos, que as meninas estão falando dentro de sala capitular, que os meninos estão falando dentro de sala capitular, tem muito postulado maçônico ali dentro, eles nem imaginam. Então, aquela história que a gente fala sempre, não é através de sinais, toques e palavras que se reconhece um maçom. Isso a gente se reconhece dentro de loja. É uma questão, na minha opinião, meramente ritualística. É através dos exemplos. É uma responsabilidade muito grande quando daqui para frente a gente começar a ver menino parecendo mais maçom do que maçom. A gente precisa estar, né? É interessante que muitos maçons não conhecem as paramaçônicas. É importante que venham conhecer, até para que eles reforcem esse exemplo aí. E o que você falou, Léo, a primeira vez que eu fiz uma visita nas Filhas de Jó foi até através de um convite do Léo. E quando eu cheguei lá e comecei a assistir a reunião delas, eu falei, cara, é tudo que a gente faz dentro do nosso tempo, só que voltada para o público que elas estão trabalhando. E assim, as entidades paramaçônicas, elas não são um preparo
das meninas para serem estrelas do Oriente ou dos meninos para serem maçons. Não, é para, como você tinha dito, para serem líderes, para um dia ser um presidente da nação, ou para ser um reitor de universidade, uma reitora, um professor, uma professora, para serem pessoas que vão tornar feliz a humanidade, né? Essa frase aí a gente ouviu na nossa iniciação, né? Nos graus filosóficos, exatamente o soberano comendador, né, dos graus, falando o seguinte, que as paramaçônicas, elas não estão ali para preparar menino para ser maçom. Na verdade, ele estava falando diretamente à Ordem de Molay, tá? Não está ali para preparar menino para ser maçom, pelo contrário. A gente está para preparar meninos para a sociedade. Para o mundo. Né? Para o mundo. Eu, particularmente, né, eu tinha um receio muito grande, hoje eu já não coloco mais como receio. Eu acho que a gente precisa ter uma atenção muito grande às paramaçônicas infantis, né, que são os escudeiros e as abelhinhas. Vendo o trabalho que o Marco, o André, a Karina estão fazendo em cima da colmeia de abelhinhas aqui do Distrito Federal, comecei a voltar um pouco esse meu pensamento de receio. Mas acho que a gente tem que ficar muito atento com as infantis para que a gente não canse, né, um grande Demolei, uma grande filha de Jó. As promessas ainda não começaram aqui ainda, mas as meninas estão bem focadas para que a gente tenha aqui em Brasília também logo as promessas, né? E tomar bastante cuidado para que a gente não canse, né? Tem que ser realmente uma coisa mais lúdica. Então, as infantis, elas não têm... a coisa ela vai evoluindo, né? Conforme uma escola mesmo, né? Então, é mais lúdico, depois você vem para o público jovem, como mais você divertido, falou, né? é mais solto, é mais jovial a coisa. E aí, quando vem para o lado maçonaria, Estrela do Oriente, a coisa já fica um pouco mais adulta, né? Mas o que é interessante, o que é legal, é que todos estão falando, estão pregando exatamente a mesma coisa, né? Falando de uma maneira diferente, mas pregando exatamente a mesma coisa. E assim, da mesma forma que as crianças estão crescendo, que as responsabilidades também crescem. Então, para a criança tem que ser algo divertido. Se for algo muito rígido, muito chato, a criança vai se cansar. Tem que ser algo divertido e gradativamente aumentando essa responsabilidade, né? Eu particularmente acho que tudo tem que ser divertido. Eu quando demolei, e eu e Léo somos iniciados na mesma época, capítulos diferentes, mas eu me divertia muito. Depois de iniciado maçom, me divirto pra caramba. Entrei nos graus agora, é um show de diversão. Maçonaria tem que ser algo que deixe leve a vida da gente. Não pode ser um fardo a ser carregado. E talvez o mais interessante, o mais bacana da gente ver é quando começa a ter integração. Quando há a integração de uma loja com um capítulo Demolei, ou com Betel, ou com uma assembleia, quando há interação, principalmente aqui em Brasília a gente vê muito da Assembleia das Flores Cerrado, né? Flores Cerrado com as guardiãs da virtude. Não, com os Shriners. O trabalho que os Shriners fazem, né? Os Shriners, eles são, como eu falei, uma sociedade maçônica, voltada para filantropia. Eles trabalham recolhendo crianças que têm problema de fenda palatina e lábio leporino, dão um apoio muito grande a essas crianças, desde o momento da triagem até a devolução ao lar. E a gente vê que as meninas do arco-íris, elas dão um suporte interessante. Lógico, não estão lá trocando bandagem, dando medicação, mas estão oferecendo almoço, lanche para as famílias, passam um tempo brincando com as crianças, ajudam a separar brinquedos para o bazar. Então já começa a ter uma interação de um projeto social mesmo, para melhorar a vida de quem está ali naquele momento de sofrimento, né? E você mostra a vida como ela é, né? Você ter condição de mostrar para esses jovens a vida como ela é, a participação deles enquanto construtor social dessa realidade, dessas crianças e tudo mais, né? Mas cada um no seu papel, né? Cada um na sua possibilidade de ajudar. É claro que você não vai colocar uma criança dessa, para estar, como você falou, trocando uma bandagem, etc e tal, lógico, não é o papel, mas ela não pode estar ali fazendo uma brincadeira, ela não pode estar ali coletando alguma coisa no seu condomínio, então vamos lá, né? Cada um na sua... É assim que a família maçônica funciona. Eu acho que isso é que é legal.
Né? E o que o Marco colocou de que maçonaria tem que ser leve, maçonaria não pode ser um peso, não pode ser nada. Eu costumo dizer o seguinte, se eu tiver que sair de casa, ir para a loja maçônica e voltar para casa mais estressado do que eu saí, voltar para casa mais chateado do que eu saí, Nem vou. pô, não vou, né? Não faz sentido, a gente tem que se divertir, né? A gente tem que ir lá, o que é sério, mas é um sério gostoso, é um sério que você vai para poder, né? Porque quando eu falei que aumentava as responsabilidades, não foi no sentido de que Sim, a de coisa tem que cobrança, ser mais não. rígida, mais séria. Mas não. a missão começa a se tornar maior. Eu adoro ir para a maçonaria. A gente participa de 2 lojas, quarta e quinta. Então, quarta e quinta à noite, esquece qualquer compromisso que eu tenho fora dali. E Porque eu responsabilidade adoro não quer estar dizer ser ali. chato, né? Exatamente, tem uma responsabilidade, não é mas é chato. legal. Né? Aham. É claro que uma vez ou outra somos pessoas, cortar pinga Isso. sangue. Uma vez ou outra você se chateia com uma situação, outro, isso é normal. Agora, quando isso começa a ser uma rotina, alguma coisa. Todo dia tá chato, tá errado. Aí não faz sentido, mas maçonaria é gostoso. Eu queria puxar um gancho que você soltou lá atrás, né? Quando fala que os postulados maçônicos estão ali dentro e os meninos começam a trabalhar aquilo sem saber que aquilo também é maçonaria. Acontece também o contrário. Eles chamam a nossa responsabilidade. Exemplo claro aconteceu agora, semestre passado, quando o Mutirão Social, através da sua alumni, começou a oferecer um sopão na porta do hospital e que muitos maçons se sensibilizaram e começaram a querer fazer algo parecido. É a tal responsabilidade, né? Que eles acabam Quer puxando, dizer, né? um menino de entre 13 e 21 anos consegue fazer um movimento desse e eu estou em casa assistindo televisão, vendo futebol, falando besteira? Não, vou para lá também. E isso começa a modificar. Você vê, o menino na tenra idade já está modificando o comportamento daquele que teoricamente era para ser o professor dele. Mas aí que Né? tá. Quem assistiu aquele vídeo nosso lá atrás, falando que é um se mudando, aí o outro usando como exemplo, se mudando, você vai construindo uma aura e a ideia é o quê? É fazer feliz a humanidade. Então eu acho que quando chega um domingo à tarde, de repente você está lá aguardando uma pessoa que está internada, você não tem condição de voltar para casa, às vezes a gente sabe, pô, tá com fome e tudo mais. Pô, chega lá um menino de 16, 17 anos, você falou de 13 a 21 anos, chega lá um menino de 17 anos, 18 anos, pô, te oferece um prato de sopa, né? Sem te pedir uma selfie para poder postar no seu Instagram, né? Sem nada disso, o cara foi lá fazer a parte dele como construtor social. Né? Aí é que está a essência, né? Aí é que alguns irmãos se magoam, né? Que falam tanta coisa da gente lá fora e tudo mais, não me magoam não, sabe? Eu acho que deixa falar, né? Deixa falar, não somos bem aquilo que dizem que somos, né? E toca o barco, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa defender é a liberdade, né? Então, as pessoas lá fora têm a liberdade de falar de nós o que elas acharem que elas devem falar de nós. Cabe a nós, como construtores sociais e um grupo de pessoas que visa fazer feliz a humanidade, na busca da verdade, fazer o que a gente está fazendo aqui, maçonando realmente e tentando mostrar a verdade. Né? Tentando mostrar Quando a gente vai verdade. tornar feliz a humanidade, não é só a maçonaria. É a maçonaria e todas as instituições que trabalham junto com ela, né? Claro. E os feedbacks acontecem. Eu recebi uma ligação há pouco tempo de um amigo que tem posses, mas o filho dele passou mal durante a madrugada. Ele foi para o Hospital Materno Infantil da rede pública aqui em Brasília. Estava ele e o filho, passou o dia inteiro lá, não tinha como sair e deixar o menino sozinho, porque ele era o responsável. E de repente veio um menino oferecendo uma sopa e ele todo emocionado. E não era uma pessoa pobre que estava passando necessidade, simplesmente a situação não deixava ele levou sair. ele em necessidade. E o relato dele dizendo que a sensação de conforto, de estar com a barriga cheia, de sentir o calorzinho da sopa descendo, trouxe muita tranquilidade para ele continuar lutando pela vida do filho dele. Então são coisas simples, não são complicadas de serem feitas e que esses meninos têm dado show. É porque você não transmite um calor, apenas o calor da sopa, né? É um calor humano que é passado ali. Contato, né? Naquele momento é contato, exatamente. Não é aquela caridade, aquela filantropia, vamos colocar assim, não vou colocar como caridade, não, vou colocar como uma filantropia, uma maneira um pouco mais ampla. Não é essa filantropia feita apenas por fazer, né? É porque você está ali com um jovem de 17 anos de idade,
que está há 5 anos ouvindo falar a mesma coisa. Ele está há 5 anos se construindo como um consultor social. De repente ele deu um estalo e falou, pô, tá na minha hora de fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Né? Aí o cara vai lá e faz uma dessa. Mas como o tema desse vídeo é família maçônica, eu acho que uma coisa interessante para a gente colocar aqui, para quem está assistindo a gente, é o fato de que a maçonaria não é um clubinho fechado. Né? É claro que a gente vai convidar, como você sempre coloca muito, né? É claro, eu vou convidar quem eu conheço, e aí, mas não é uma coisa fechada, só de homens, né? Etc. Muito pelo contrário. Né? Não existe a possibilidade de um maçom entrar na maçonaria pelas vias normais e legais da maçonaria se a esposa dele não aceitar isso. Né? Então a gente trabalha sempre em família. Nós vamos ter aí alguns vídeos comentando com vocês um pouquinho das origens da maçonaria e tudo mais, mas é uma questão muito mais tradicionalista a gente se reunir apenas os homens na reunião semanal, né? É muito mais uma tradição do que por qualquer outra coisa, porque na verdade a gente se reúne ali, mas na hora que sai tá todo mundo junto de novo. Né? Vamos deixar isso para frente para não ter spoiler. Vamos dar isso para o próximo vídeo. Já para o próximo assunto. Deixa o gostinho de quero mais. Vamos pro próximo. Galera, então é isso daí. Um abraço para vocês. Se inscreve aqui no Maçonando, vem maçonar com a gente. Deixa o joinha, distribui aí, compartilha o vídeo aí com as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais de maçonaria. E a gente vai vir muito mais vídeos aí falando sobre maçonaria, né não? Com certeza. Você esqueceu de uma coisa, que minhas filhas não gostaram de eu falando. Ativa o sininho, ativa a notificação. É isso aí. Até mais. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.